É importante falar dessa necropolítica social, mas não esquecer também da necropolítica espírita. O que é isso? A necropolítica espírita é a crença generalizada no meio espírita de que esta vida aqui, a vida material, ela é efêmera, ela é passageira. O que importa mesmo é a vida espiritual, onde todos nós vamos estar na nossa realidade plasmada, desejada, em que muito espírita, assim como você acabou de dizer, Márcio, tem fé. Tem fé de que vai estar no nosso lar, tem fé de que vai estar numa condição de convivência com os espíritos mais ascensionados que passaram por esse planeta. Então, eu vou puxar um pouquinho dessa necrofilia doutrinária espírita, que não tem nada a ver com a proposta originária de Allan Kardec, para perguntar, primeiro para você e depois para o Marcos, questão número 11, se pode-se dizer que nessa ambiência espírita, no nosso espiritismo à moda Brasilis, primeiro a partir da década de 30 com Chico Xavier e depois com Divaldo Pereira Franco, nós vivemos uma ditadura, a ditadura da mediunidade? Pois é, vamos lá. Primeiro, eu acho interessante você levantar essa coisa de uma certa paixão necrófila que parte do espiritismo brasileiro tem, que é algo totalmente estranho a Allan Kardec. Allan Kardec era um bom francês, apreciador de vinho, de charuto, de bate-papo com os amigos no domingo. Era um homem alegre, né? Era um homem alegre. E veja, o espiritismo brasileiro, que tem no seu bojo uma mensagem que, pelo menos em tese, seria profundamente libertadora, a ideia de que a morte não existe. Pô, era pra gente tomar um porre hoje. Imagina, a morte não existe, meu irmão. Cai fora das suas fobias. Reduza a sua neurose obsessiva, porque a morte não existe. A princípio, seria uma mensagem alegre, feliz, libertadora. No entanto, pasmem, no espiritismo hegemônico do nosso país, isso não é uma boa nova, mas isso é uma espécie de mensagem angustiante. Você olha para muitas casas espíritas, os rostos das pessoas contritos, né? Aquela cara antônia, parece uma tristeza. E aquele papo de morte, de morto, do que acontece depois da morte, o tempo todo é só preocupado com a morte e o depois da morte. Não por acaso os jovens estão caindo fora. Claro, pô. Qual é o jovem que vai querer ficar numa barafunda onde o papo é morte o tempo todo? Se o morto faz cocô assim, o assado se mija, se o morto pode comer hambúrguer ou não pode. Isso é uma loucura. Isso é esquizoide. Allan Kardec funda o espiritismo olhando para a vida, para a celebração de uma vida que continua e que continuará. E, no entanto, uma parcela dos espíritas brasileiros transformaram o kardecismo numa religião da morte. E aí eu concordo com você, Marcelo Henrique, numa espécie de paixão necrófila, um gozo para ficar reunido 1h30 falando do que é a vida de defunto. Por que a gente não fala sobre a nossa vida aqui, concreta, aqui agora? Porque se há alguma possibilidade de mudarmos a nossa vida, é hoje. É aqui agora, pô. Só há uma vida que me interessa. Eu não quero saber de depois da morte. Eu quero saber o seguinte, como eu vivo hoje, para que depois da morte, talvez, eu tenha consequências mais agradáveis. Mas eu tenho que olhar para hoje, para a minha vida concreta, para o meu casamento,
para o emprego ou para o desemprego que estou vivenciando, para a relação com meus filhos, com meus netos, as relações familiares, como está o meu bairro, o que eu faço pelos meus semelhantes. São questões concretas. Como é que eu pago a minha conta de luz? E, no entanto, uma parcela significativa das casas espíritas entraram nesse gozo necrófilo e ficam discutindo o sexo dos anjos, como se estivesse na Idade Média. Questões totalmente descoladas da realidade. Ora, o jovem vai para lá, senta para assistir aquela palestra, o jovem está ali cheio de hormônio, está preocupado com sexo, está preocupado com dinheiro, está preocupado se vai ter emprego na vida, está preocupado se vai conseguir entrar ou não para uma faculdade, se ele vai conseguir fazer ou não um curso. E aí chega lá e qual é o papo? A morte, os mortos. O livro tal que diz que tem uma colônia Y, que é maravilhosa, e tem uma outra colônia em cima do Amazonas, que é uma delícia, que é a colônia das águas. Porra, eu não quero saber de colônia. Eu estou desempregado, meu irmão. Eu quero saber o que eu faço para viver melhor. Eu quero saber como é que eu posso ter uma vida mais significativa. Eu quero entender qual é o sentido da minha existência. Por que eu estou nesse mundo? E o que eu posso fazer de interessante para que a vida seja mais prazerosa? Perfeita ela nunca será, mas que pelo menos ela possa ser mais prazerosa. Então, esse de fato me parece um dos gargalos que você levanta, Marcelo Henrique, do movimento espírita hegemônico. Eu acho que romper com isso vai exigir médio e longo prazo, uma mudança de mentalidade que não será fácil. Nesse sentido, talvez a crise ajude, né? O próprio Allan Kardec ensinou em um livro dos Espíritos que a destruição é necessária. Ou seja, todo o processo de transformação social, emocional, psicossocial, ele contém alguns elementos de destruição. E nisso pode entrar, inclusive, alguma dose de violência, como parte do processo destrutivo. Mas, diz lá Allan Kardec nas Leis Morais, a destruição ela também opera para o progresso. Por vezes, é necessário que algumas estruturas sejam destruídas para que o progresso possa emergir. Isso para a gente pensar uma revolução macrosocial da senzala e para a gente pensar num plano menor, uma revolução de mentalidade dentro do campo espírita. Uma parte dessa geração vai ter que morrer, vai ser destruída para conseguir construir um novo espiritismo, que nada mais é do que o resgate do espírito alegre, progressista e revolucionário daquele grande professor que foi Allan Kardec. Curioso você dizer isso, mas está me lembrando aqui agora a memória que o próprio Divaldo Franco escreveu num livro Diálogo com Dirigentes e Expositores Espíritas, quando perguntado o que deveria fazer o espírita em relação aos dirigentes retrógrados, aqueles que dificultam que o movimento espírita evolua, progrida, se torne realmente aquilo que idealmente Allan Kardec previu que aconteceria e previu, inclusive, que isso iria ocorrer nas primeiras décadas do século XX, dentro da ideia de ufanismo, de empolgação acima da conta que Kardec tinha com a proposta espírita. O Divaldo disse exatamente isso: orar para que eles desencarnem. Entende a profundidade dessa fala? Então nós temos exatamente o que você acabou de dizer. Temos que destruir, e a destruição vai ser pela substituição das cabeças pensantes. Não existe outra maneira. É parte do processo.
Se essas continuarem ali, nós vamos ter os mesmos resultados, e elas estão aí produzindo o mesmo resultado desde o impacto áureo de 1948. Então, puxo o Marcos também para essa conversa. O que fazer diante da ditadura da mediunidade espírita brasileira, Marcos? Primeiro, vamos lá. Primeiro, assim, resgatar uma fala do nosso amigo Márcio, foi antes dessa resposta, que ele fala da questão da história, né? Do que pode nos surpreender, sabe? E aí é um canto de esperança, tá, Marcelo? A gente está vivendo realmente esse momento de mudança, a gente tem que ter esperança. Eu trouxe aqui um pedaço da canção para a Unidade da Latino-Americana, do Pablo Milanês e Chico Buarque. E quem garante que a história é carroça cheio de um povo contente que atropela indiferente todo aquele balançando nossos filhos. Então, eu acho que a gente também, nesse momento, a gente precisa resgatar essa esperança no que virá. E sobre a pergunta mais objetivamente, aí entrando na Casa Grande Senzala de novo, o Kardec ele era totalmente diferente do modelo que a gente tem, né? Ele pegava vários médiuns, dos quais a gente desconhece os nomes. Recentemente que passou-se a falar mais os nomes dos médiuns, mas eu cresci os meus 20, 25 anos de espiritismo, ninguém sabia quem era Jafé, não sei o quê, não apareciam essas pessoas. Ele perguntava a mesma coisa para vários médiuns, pegava cartas de pessoas que perguntaram coisas similares, comparava, fazia uma compilação, uma harmonização do que aquilo ali estava fazendo sentido para poder elaborar sínteses. O que a gente fez é totalmente o contrário. E aí vem a matriz da Casa Grande da Senzala. Nós elegemos médiuns credenciados. Esse aqui, o que ele falar aqui, nós vamos aceitar ipsis literis, sem nenhum tipo de questionamento. Na base do quê? Do famoso argumento de autoridade, que é a base da matriz autoritária que a gente tem. Então, a Casa Grande Senzala se reflete quando a gente tem o médium credenciado, o médium questionável, o médium porta-voz, né? E a gente ficou nesse modelo, sei lá, 60 anos. Né? O que vem daqui a gente não questiona, sempre será o the best, né? E foi vivendo desse argumento de autoridade. E isso teve um outro efeito no coletividade dos espíritas. Não só de aceitar essas coisas que vêm do A ou B, mas de passar a não discutir coisas, né? Passar a simplesmente reproduzir conhecimentos e ficar preso a coisas mais rasas. E aí, quando a gente tem, Marcelo e Márcio, essa base tão frágil filosófica, essa base tão frágil de discussão, qualquer outra ideia mais assim, né, que tenha mais... derruba todo mundo. Né? E a gente, de repente, passou a discutir um monte de outras coisas, incorporar coisas que não eram contrárias à essência espírita, porque a nossa base, né, não é só questão de ler romances em água com açúcar, é a falta do conhecimento, ter um conhecimento raso e pouco discutido. Né? A gente fica aquela coisa de como se estudar fosse somente sentar e ler, e não a questão do debate. Né? E aí a gente foi perdendo essa força para o argumento de autoridade, e aí quando aparece uma autoridade dessas falando alguma coisa escabrosa, todo mundo abraça. E aí é isso, porque é a autoridade que falou. Não, mas você está questionando a autoridade, ele é uma autoridade. E aí esse argumento, aí a Casa Grande falou, a gente não pode, tem que cumprir aqui, senão nós vamos tomar chicotada, nós vamos sofrer, nós vamos ser torturados. Então a relação de poder daquele micropoder ali da relação da Casa Grande Senzala se revela nessa questão do médium credenciado. Né? Agora está-se à busca de um médium credenciado, esse modelo sobreviverá, né? Como vai ser isso? Também é uma pergunta para a nossa história, que é um carro alegre, né? Cheio de gente contente. Esse é o ponto. Nós estamos diante dessa encruzilhada, ou dessa esquina de pedra do nosso cotidiano espírita neste século XXI.
Talvez seja, como o Marcos já endossou nessa resposta, o momento de nós voltarmos ao começo, né, de esquecermos essas grandes personalidades, esquecermos aí esses figurões com ou sem batina que se adonaram do espiritismo nesses últimos 100 anos, né, pelo menos 100 anos. Porque isso não está em Kardec. Quando eu falo em ditadura da mediunidade, e muitos podem achar o termo pesado, mas é pesado porque ele demonstra uma relação de Casagrande e Senzala, uma relação de cima para baixo, verticalizada, uma relação de imposição a qualquer preço. Você abandona completamente a reflexão, a crítica, a dialética, a maturação das ideias para buscar o que vocês dois acabaram de dizer, que é o argumento de autoridade produzido pelos que estão na Casa Grande. Então, eu passo a endossar como contínuo da obra kardeciana a obra de um clérigo, de um homem de batina, e um homem que, na sua última oportunidade encarnatória, antes de se tornar o principal expoente da obra xavieriana, foi um opressor de negros e de índios no Brasil colônia, o senhor Manuel da Nóbrega, e o outro, que não é o padre, mas é o médico, que a primeira coisa que disse para nós, quando desencarnou, que disseram a ele, no mundo espiritual, que ele tinha sido um suicida, e que esse suicida passa, então, a descrever o mundo espiritual com todas as cores e como ele deveria ser para além, para acima do que Kardec havia construído, especialmente em O Céu e o Inferno. Então, essa ditadura produz ao lado a idolatria do espírito, coisa que Kardec jamais patrocinou. Ele tem respeito aos grandes expoentes da codificação, mas não os coloca num pedestal, coisa que o movimento fez com esses dois autores chico-xavierianos. E também não idolatra o médium, como o Marcos lembrou agora. Os médiuns de Kardec são grafados com iniciais. Os médiuns da codificação brasileira, do espiritismo à brasileira, como diz Sandra Jaqueline Stoll, tem nome, sobrenome, tem carreira, tem obra assistencial, e a obra assistencial vale mais do que a obra doutrinária, e assim nós vamos levando. E perfil no Instagram. Né? Então, se o Chico não pegou o Instagram, não pegou as redes sociais, a idolatria do Chico era outra. Mas a idolatria do Divaldo se manifestou nessa ambiência do fim do século XX, das principais ocorrências das 2,5 primeiras décadas do século XXI, surfando nessa onda de estar, de estrela, né? E aí, quando nós, do ECK, ou como nós, dos coletivos progressistas, como disse o Márcio, coloca algumas pulguinhas atrás da orelha, critica construtivamente, discute o produto da obra, porque o que acrescenta a psicologia dita transpessoal de Joana de Ângeles ao edifício de Allan Kardec quanto à compreensão dessa psicobiofisiologia humana? Muito pouco. Eu tenho uma amiga que é formada em psicologia, Márcia, e ela me disse assim: nós, na universidade, não utilizaríamos jamais as obras de Joana de Ângeles como algo relevante do ponto de vista da psicologia. Mas, no entanto, para os espíritas é a psicologia transpessoal espiritual em voga, ainda em voga. Marcelo Henrique, tem colegas meus que são junguianos e que eu os respeito. A minha linha é mais freudiana. Mas eles dizem o quanto
esses textos de Joana de L'Angelis representam uma distorção do próprio pensamento junguiano, que ela cita abundantemente. Eu vou dar apenas um exemplo, e que a gente tem trabalhado, inclusive, um curso sobre isso. Eu, Dora, Lindenberg, sobre essas questões. Mas eu vou dar apenas um exemplo. Conceito de sombra. Para Jung, sombra é todo o conteúdo recalcado. Esse conteúdo pode ser um conteúdo traumático, negativo, violento, mas também pode ser um conteúdo maravilhoso, belo, importante e que poderia ser resgatado. Isso é a ideia de sombra para Jung, o recalcado. Se você pega o texto de Joana de Ângeles, sombra é algo maligno, é algo do diabólico, é o lado escuro e sombrio do ser humano. E isso é acreditado como sendo pensamento de Jung. E Jung nunca disse isso. Nunca. Para Jung, a sombra não é o demoníaco ou o diabólico do ser humano. A sombra é o aspecto ocultado e recalcado da personalidade, que, dependendo do contexto clínico, é importante que esse paciente resgate, inclusive, algumas questões da sua sombra para operar na sua persona, na sua personalidade. Então, veja, eu não sou junguiano, mas eu estou apenas relatando um dos problemas, dos inúmeros problemas, que a obra de Joana de Ângelis traz, utilizando o tema de uma dita psicologia transpessoal, junguiana, etc. Mas a idolatria acaba levando a isso, né, Marcos? Você mesmo colocou. Quando as pessoas entram no campo, né, no campo da idolatria de médiuns, de espíritos, o resultado é esse. Você acaba ficando preso a uma determinada articulação discursiva que você adota como padrão, como certo, como luminoso, como guia da sua existência, e não questiona, não lê, não estuda, não vê um videozinho diferente de alguém que pensa de uma outra forma, e com isso cria-se uma mentalidade de manada, onde as pessoas ficam ali fechadas naquele ângulo, naquela visão. Isso é radicalmente contrário a Allan Kardec. Você pega o livro dos médiuns, Allan Kardec desce o porrete em qualquer tipo de idolatria, de médiuns ou de espíritos. Para ele, isso seria uma coisa das trevas. Não tem nada a ver com a concepção mediúnica que Allan Kardec traz na sua obra.